Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos refletir sobre Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, onde diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa declaração conhecidíssima de Jesus, nós temos um olhar para ela incompleto. Você sabia disso? Porque Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e ele nos oferece alívio. E a gente sempre imagina apenas um ato onde Jesus tira o nosso jugo, tira o nosso fardo, tira o nosso peso. Mas a verdade é que Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo. Ele nunca propôs apenas nos aliviar do nosso jugo. Ele propôs foi uma troca de jugos. Ele diz: Eu tiro o seu, mas você vai carregar o meu. Nós precisamos entender melhor o que é essa proposta de Jesus, o que é trocar de jugo com ele. Nesse texto de Mateus 11, Jesus nos faz dois convites distintos, duas propostas diferentes. Na primeira delas, ele diz: Vinde a mim. Na segunda, Jesus fala: Tomai o meu jugo. O Senhor Jesus está fazendo duas propostas e para cada uma delas existe um resultado diferente. Quando nós atendemos o convite que ele faz inicialmente, encontramos alívio. Mas quando ele fala: Tomai sobre vós o meu jugo, o resultado é: achareis descanso para a vossa alma. Há uma diferença entre alívio e descanso. Muitos de nós paramos na primeira proposta de Jesus. Vamos a Ele quando estamos cansados, sobrecarregados, debaixo de um fardo ou com um peso nas costas. E esse é um dos significados da palavra jugo. Muita gente para aí, onde Jesus fala, e só vai aí quando está cansado e sobrecarregado. E aí então ele encontra o alívio de Jesus. Mas quando atendemos a segunda proposta, que é levar o jugo de Jesus, nós encontramos então descanso. É isso que ele oferece. Mas qual a diferença de alívio e descanso? Eu vou dar um exemplo para que você possa entender. Quando eu estava grávida, prestes a ganhar o meu filho Isaac, eu entrei em trabalho de parto. Então eu fiquei a noite toda fazendo força, sentindo contrações, o meu corpo fazendo muito esforço. E logo de manhã o meu filho nasceu. Eu senti alívio. Mas descanso mesmo só veio depois de alguns dias, porque eu havia exagerado no meu esforço físico. Primeiro houve alívio, muito bom, nasceu, que alívio, mas depois de alguns dias veio então o descanso. O que acontece é que a maioria de nós vamos até Jesus apenas para tentar resolver os problemas momentâneos, os problemas daqui dessa terra. Alguém está enfermo, precisa de cura? Então, vai lá e busca solução em Jesus. Eu estou com problema financeiro, eu vou aonde? Eu vou buscar a solução em Jesus. Problema familiar, eu vou lá buscar ajuda no Senhor Jesus. Isso não é errado, não estou falando contra essa busca, porque Jesus está nos oferecendo essa ajuda mesmo. Jesus, ele exercia um ministério onde ele tocava a vida das pessoas necessitadas e começava fazendo isso. Ele falava: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu tenho alívio para você. O problema não é atender essa primeira parte, né? O que me preocupa é quando eu paro nela. Quando a gente trata o evangelho como se ele se limitasse somente a isso. Esse nível de intervenção na nossa vida é importante, mas é apenas o começo de uma obra que Jesus quer fazer. Lembra daquele texto de Lucas 10, onde os 10 leprosos foram curados e o Senhor Jesus pergunta a um que voltou o seguinte: onde estão os outros 9? Com essa pergunta, Jesus não está fazendo daquele que voltou o responsável pelos outros 9, não mesmo. Jesus está apenas dizendo: eu não queria apenas curá-los, eu tinha muito mais para eles. Né? Então, eu entreguei minha vida para Jesus com interesse, o interesse da salvação, de uma família melhor. Eu não amei Jesus de cara, mas ao conhecer, ao descobrir o amor dele por mim, eu fui desenvolvendo o meu amor por Jesus. E é assim que acontece. Muitos vão a Jesus para fugir do inferno, mas somente ao conhecendo Ele, que vai então desenvolvendo esse amor por Ele. E nós precisamos ir além da primeira proposta para que isso aconteça. Porque quando paramos na primeira proposta, paramos também no primeiro resultado.
Agora, eu vou falar um pouco para vocês da segunda proposta. Jesus não está falando apenas, ei, eu quero aliviar o seu jugo. Jesus está propondo uma troca de jugos. Ele está dizendo, traga o seu jugo e deixa aos meus pés, porque o seu jugo é pesado. Ele disse, e toma o meu jugo no lugar do seu. A diferença de um jugo e de outro é, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que ele está dizendo é, deixe o seu fardo pesado e leve o meu fardo leve. Aqui nós precisamos entender um outro significado para a palavra jugo, que é canga, uma peça de madeira que se coloca no pescoço de dois animais para que eles levem junto uma quantidade de peso e assim trabalhem juntos. O jugo, na verdade, fala de união. Assim como se obriga que dois animais caminhem juntos porque eles estão vinculados por aquela parelha de madeira, da mesma forma no relacionamento. A expressão jugo tem o mesmo significado, a maneira que usamos para falar dos casados. Cônjuge significa companheiro de jugo, alguém que está preso a um compromisso. Jesus, quando está falando, você precisa tomar o meu jugo, ele está falando, você precisa estar vinculado a mim. Você precisa passar a caminhar do meu lado. Você precisa andar como eu ando e viver como eu vivo. É uma palavra de compromisso. Jesus quer dizer, eu não quero apenas resolver os seus problemas. Eu não quero apenas te aliviar. Eu quero começar resolvendo alguns dos seus problemas para atrair você a um lugar de compromisso. A essência do Evangelho é nos levar além desses primeiros socorros, além desse nível de intervenção nas nossas vidas. E quando a gente busca Jesus para entregar para Ele o nosso jugo, a gente encontra alívio. Mas a medida plena que Deus nos oferece é quando nós encontramos descanso para as nossas almas. E o que é então esse descanso? É um lugar de realização, de intervenção mais profunda da parte de Deus, que só vai acontecer quando nós levamos o jugo de Jesus. Quando entramos nesse lugar de permitir que o jugo dele seja tomado em nossos ombros. Ou seja, Jesus está esperando de nós o nosso profundo compromisso. E muitas vezes queremos o alívio, mas não sabemos do descanso. Muitos querem deixar o jugo com o Senhor Jesus, mas não querem tomar o jugo dele. E você sabia que receber uma intervenção de Deus nos compromete? Isso mesmo, a palavra de Deus diz que Ezequias experimentou um milagre da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele não correspondeu ao milagre que foi feito. O Senhor esperava muito mais de Ezequias e isso não aconteceu. Na verdade, quando Deus age por mim e por você, Ele nos coloca debaixo de uma responsabilidade de corresponder por Ele e de entrar no lugar mais profundo da presença dEle. O chamado de Jesus não é apenas para resolver alguns dos nossos problemas, é para nos vincular profundamente a Ele. E quando entramos nesse lugar profundo de compromisso, é que vamos então experimentar o que Ele tem de melhor. Mas alguns dizem, essa conversa de compromisso é pesada demais. Mas Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave, pesado é o pecado. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Quando nós entramos em um lugar de compromisso, em primeiro lugar, vem a graça do Senhor. E aí então vem a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. E nós passamos a viver em um lugar, espiritualmente falando, que em vez de peso do pecado com as suas consequências, nós vamos encontrar não apenas alívio, mas o verdadeiro descanso de ter nossa alma vinculada à de Jesus, de entrar em um lugar de comunhão, de intimidade com Deus. É fato que Jesus traz alívio, ele remove o nosso fardo, mas é bom lembrar que ele quer fazer muito mais do que isso. Nós precisamos ir além e fortalecer o compromisso com o Senhor Jesus. E à medida em que tomamos o jugo de Jesus, descobrimos o que realmente Jesus pode fazer por nós, que são mais do que milagres, mais do que intervenções naturais resolvidas, é muito mais do que essas intervenções. Mas Jesus quer que a nossa alma encontre o verdadeiro descanso, a plenitude do que Deus tem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual Ele fará conhecer a sua aliança. Fala isso aí em Salmos 25:14. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos fortalecer esse compromisso com Ele. Essa mensagem foi tirada do livro A Outra Face dos Milagres, do autor Luciano Subirá, que
você possa encontrar esse livro, ler ele por completo. Essa mensagem me ajudou bastante e eu resolvi falar um pouco aqui nesse vídeo sobre essa mensagem que impactou meu coração e que possa também impactar o seu coração, tá certo? A outra face dos milagres do autor Luciano Subirá. Amém?